Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Camila. Fala, galera, boa noite, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vi o pessoal aí no chat, né? Falando da semana passada, que eu dei uma leve falecida durante a aula, né? Pessoal falando, caramba, já fica... Camila, coitada, rouca com 3 aulas. Não, gente, eu estou dando aula desde 7 da manhã. São muito mais do que 3 aulas, na verdade. Mas eu realmente estou com um grande problema de saúde, assim. Tô com alguma alergia, na verdade, que simplesmente não passa. Eu tô toda pipocadinha, assim, de alergia, sabe? Mas eu já marquei um médico pra quinta-feira, vai dar tudo certo. Corrente aí de oração por mim. Que aí quinta-feira eu vou no médico, vou no alergista. Vou ver se eu mudo os meus remédios e tal. Vou tentar entender um pouquinho o que tá me deixando tão alérgica, dessa alergia que não passa, só piora, só coça mais, nunca vi, né, gente? Mas a gente não vai falecer, tá bom? A gente vai chegar, pelo menos até o Enem, se Deus quiser e Ele há de querer. Hoje, a gente sai finalmente, né, ali de bioquímica. Vi vocês aí falando mal de bioquímica. Tô vendo aí vocês no chat falando mal, tá? Mas realmente a gente encerrou. Eu particularmente não acho bioquímica tão ruim, tá, gente? É que a aula de... As 2 últimas aulas foram mais pesadas, mas eu acho até um bloco bem interessante, né? É sempre legal quando a gente consegue ver a interdisciplinaridade dos assuntos. Pelo menos eu acho. E hoje a gente começa um novo bloco dentro de Biologia 1. Hoje a gente começa o bloco de citologia, o estudo das células, tá? Então a gente acabou a bioquímica e hoje a gente começa, né, um segundo bloco, que a gente vai passar aí algumas semanas nele, falando sobre citologia, o estudo das células dentro da biologia. E, gente, assim, esse é um bloco grandinho. Teremos algumas aulas aqui bem pesadas, tipo, sei lá, aula de respiração celular, fotossíntese, essas coisas, tá? Mas a aula de hoje é bem introdutória mesmo, tá bom? Hoje é a nossa primeira aula de citologia. Então a ideia dessa aula é mais te mostrar os principais modelos de células. Lembra que a gente viu na primeira aula do ano que todo ser vivo é formado por células? A gente viu isso na aula 1. Uma das características de um ser vivo é ser formado por célula. Mas as células não são todas iguais. Existem diferentes tipos de células. E é isso que eu queria te mostrar um pouquinho hoje. É claro, gente, que de uma maneira muito superficial, tá? Porque, novamente, a gente ainda vai ter muitas aulas de citologia. Hoje eu só queria que você saísse daqui com essa ideia na cabeça. Olha aí, tem diferentes tipos de células que eu ainda vou aprender
ao longo desse bloco. Show de bola, gente? A gente vai começar com dois principais tipos. As células procariontes, que também são chamadas de procariotas, e as células eucariontes, que também são chamadas de eucariotas. Vamos começar pelas células procariontes ou procariotas. Galera, desmembrando a palavra um pouquinho. Cário significa núcleo. Pró significa primitivo. Então, a célula procarionte ou procariota seria aquela que teria núcleo primitivo. Calma. Essa é a célula típica das bactérias. Novamente, a gente vai ter uma aula só sobre bactérias. A gente vai ter uma aula em Bio 2 sobre reino Monera, onde a gente vai falar das bactérias, onde a gente vai falar bem detalhado sobre esses seres vivos. Hoje eu queria que você conhecesse, assim, de forma mais geral, as características das células desses seres vivos. Quando a gente olha, gente, uma célula de uma bactéria, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que não existe um núcleo. O DNA, o material genético dessa célula, ele está solto ali no citoplasma. Então é como se fosse, vem aqui, joga aqui pra mim. É como se fosse, vocês daqui a pouco vão entender esse meu mapinha mental. Isso aqui, ó. Então imagina que eu vou desenhar uma célulazinha de uma bactéria, tá? Vou fazer um desenho menorzinho, bem simples, porque, novamente, a gente ainda vai ter uma aula só sobre bactéria. Mas o que eu quero que você repare hoje? Quando você olhar a célula de uma bactéria, o DNA, o material genético dela, não vai estar protegido dentro de um núcleo. Ele vai estar aqui, ó, solto no citoplasma. Show? Normalmente esse DNA, ele é um DNA circular, tá? E ele vai estar aqui solto no citoplasma. Camila, ele vai estar solto em qualquer lugar do citoplasma? Não. Ele vai estar no citoplasma, mas ele vai estar sempre no mesmo lugar. Esse lugar do citoplasma, aonde eu encontro esse DNA, é o que a gente chama de nucleoide. É como se fosse um núcleo primitivo. Entendeu o nome? Procarioto? Carionúcleo pró-primitivo? Não existe núcleo. Não existe. O DNA, ele não está dentro de um núcleo. Ele não está protegido por um núcleo. Não confunde. O DNA, ele está no citoplasma. Mas ele está sempre no mesmo lugar do citoplasma. Esse lugar do citoplasma eu chamo de nucleoide. Essa posição do citoplasma, aonde eu encontro esse DNA, eu chamo de nucleoide. Então a primeira característica dessa célula é isso, ela não tem envoltório nuclear. Ela não tem núcleo. O DNA, ele tá solto no citoplasma. Show? E uma outra característica dessa célula é que ela não tem organelas membranosas. Como assim? Porque a única organela que essa célula tem é uma organela que não tem membrana, que é o ribossomo. Então toma cuidado, galera, porque tem gente que diz assim: ah, célula procarionte é a célula que não tem organela. Tá errado. Tá errado. A célula procarionte tem organela sim. Quando você olha aqui para o citoplasma, você vai encontrar, vou botar aqui bonitinho representando de vermelho, vários ribossomos. Ó, gente, a gente vai ter uma aula só sobre organela, tá? Então não fica preocupado. Mas só para você lembrar
O ribossomo é uma organela que produz proteínas. Então, a célula procarionte tem organela, sim. Olha aqui os ribossomos produzindo proteínas. Mas o ribossomo é uma organela sem membrana, tá? Mais pra frente, a gente vai ver do que o ribossomo é feito na aula de organela. E é por isso que a gente diz que a célula procarionte não tem organelas membranosas. Porque a única organela que eles têm é o ribossomo, que é uma organela sem membrana. Lembra disso, vou botar aqui para você não esquecer depois, tá? Tem mais alguma coisa aqui dentro? Tem. Algumas células procariontes, repara o que eu tô falando, algumas bactérias, não são todas, algumas bactérias ainda têm um DNA extra. Então, além desse DNA que está aqui no nucleóide, algumas bactérias ainda têm mais um DNA. Esse DNA extra, que novamente, algumas bactérias têm, outras não, a gente vai ver mais pra frente que se chama de plasmídio. Novamente, gente, essa é uma aula introdutória. A gente vai ter depois uma aula só sobre bactéria, tá? E a gente vai falar mais disso. Mas esse plasmídio, só para vocês já lembrarem, ele está muito associado à resistência a antibióticos. Quando a bactéria tem esse DNA extra, quando a bactéria tem esse plasmídio, tá? Ela costuma ter algum tipo de resistência a antibióticos, ok? Mas não é toda bactéria que tem isso. E mais pra frente a gente vai entender como isso funciona. Mas repara, gente, que é uma célula muito simples. É uma célula muito tranquila. A célula procarionte era uma célula extremamente simples, tá? A Maria Clara perguntou ali, a célula procarionte também tem mitocôndria? Ou também é de mitocôndria? Não entendi direito a pergunta, Maria. Não sei se você está perguntando da origem da mitocôndria. Sim, na aula de mitocôndria a gente vai ver que a mitocôndria já foi uma bactéria. E aí vocês vão ver uma semelhança da mitocôndria com essa célula. Porque a mitocôndria já foi uma bactéria sim, Maria. Mas deixa isso lá para a aula de mitocôndria, que a gente vai falar de teoria endossimbiótica. Show? Acho que vai um pouquinho em conjunto aí com a pergunta da Stephanie. Tranquilo, gente? Fica de boa? É uma célula bem simples. Ó, o pessoal tá reclamando, se essa é simples, imagina eucarionte. É bem simples. Porque se você parar para pensar, não tem núcleo. O DNA, ele tá aqui no citoplasma, desprotegido, tá? Aqui no citoplasma, sempre no mesmo lugar do citoplasma, que é o que a gente chama de nucleóide, mas no citoplasma. Não tem núcleo. E não tem organela membranosa. Porque a única organela que tem, que é o ribossomo, é uma organela que não tem membrana. Algumas bactérias ainda têm esse DNA extra, que é o plasmídio. Show? E em relação aos envoltórios, gente, como qualquer célula, o envoltório principal aqui é a membrana plasmática. A gente vai ter uma aula só sobre membrana plasmática, mas só para vocês já lembrarem que tá aqui a membrana. Além da membrana, a célula procarionte ainda tem mais um envoltório. Além da membrana plasmática, a gente ainda encontra nessas células, vou botar aqui de vermelho, a presença de uma parede celular. Pensa comigo, gente. Para que serve uma parede? Para que serve a parede da tua casa? A tua casa tem parede por dois motivos. Para manter a sua casa em pé, para dar sustentação e também para evitar que alguém entre na tua casa, né? Para dar proteção.
Mesma coisa a parede de uma célula. Toda vez que uma célula tiver parede, lembra disso. Essa parede, esse envoltório além da membrana plasmática, vai dar sustentação e proteção à célula. Hoje, a gente vai ver que algumas células têm parede. Não é só a célula procarionte. Então, toma cuidado, porque vocês têm que saber para que essa parede, do que ela é feita, tá? Não só para que ela serve, mas do que ela é feita para diferenciar uma célula da outra. A parede celular de procarionte é feita de um composto bem complexo. Não se assustem com o nome, tá? A parede celular desses seres vivos, dessas células procariontes, é feita de um composto chamado, vou puxar para cá, peptidoglicano ou mureína. Não se assusta com o nome. Esse não é um composto que vocês aprendem normalmente na química e na biologia. Mas só para vocês verem, porque daqui a pouco eu vou mostrar outras células que têm parede, só para vocês verem que uma parede vai ser diferente da outra. Apesar de todas as paredes servirem para dar sustentação e proteção, essa parede é feita de uma parada específica, que são esses compostos chamados de peptidoglicanos ou mureínas. As outras paredes serão feitas de outras coisas. Show? E algumas células procariontes ainda têm mais um envoltório. Eu vou botar de azul para você lembrar que é opcional, tá? Não é toda célula procarionte que tem isso. Algumas têm. Esse terceiro envoltório, vou botar aqui de azul, que pode ou não estar presente, tá? A gente vai falar disso mais pra frente, é a cápsula. Hoje eu não vou desenvolver muito isso, porque a gente vai ter uma aula só sobre bactéria. Mas só para vocês lembrarem que algumas bactérias ainda podem ter a presença dessa cápsula. Show de bola, galera? Tranquilo? Tranquilo a célula procarionte. Deixa eu já separar o quadro aqui. Mas não printa ainda, porque eu ainda vou botar nesse cantinho as células eucariontes, tá? Vem aqui no slide primeiro, só para você dar uma olhadinha, que tudo que eu botei no quadro, eu botei aqui. Dá uma olhada, ó. Eu coloquei nesse slide aqui um textão para vocês lembrarem depois para que serve cada coisa, tá? Então, novamente, a célula procarionte ou procariota é uma célula típica de bactéria. A gente vai ter uma aula só sobre bactéria, tá? Só sobre bactéria. Então, a gente vai aprofundar muito mais essa célula. Hoje, o que eu queria que vocês reparassem? Primeira coisa, essa é uma célula que não tem núcleo, tá? O DNA dela tá aqui, ó, no citoplasma. Olha aqui o DNA solto no citoplasma. Essa região do citoplasma onde eu encontro o DNA é o que a gente chama de nucleoide. Show? Botei aqui bonitinho para vocês. Além do DNA, no citoplasma eu só encontro uma organela, que é o ribossomo. São essas manchinhas aqui, ó. Aqui essas manchinhas. O ribossomo é uma organela sem membrana. Por isso que a gente diz que essas células não têm núcleo e não têm organelas membranosas. Porque a única organela que tem, que é o ribossomo, é uma organela sem membrana. O ribossomo é uma organela que vai produzir proteína para essa célula. Algumas células, ó, botei aqui bonitinho para vocês. Algumas bactérias ainda vão ter esse DNA extra, que é o plasmídio. Que mais pra frente a gente vai ver que tem a ver, tá relacionado com resistência a antibiótico. Show? Dentro é só isso, tá?
envoltórios. Tem o envoltório principal, que é a membrana plasmática. Além da membrana, essas células ainda vão ter a presença de uma parede celular. É uma parede que vai dar proteção e sustentação à célula. É uma parede feita de peptídeo glicanos. Olha aqui, ela está representada aqui, ó. Membrana, parede. A membrana está nessa cor mais clarinha, a parede está nessa cor verde mais escura. Mesma coisa aqui, ó. Membrana, parede. Tá? Algumas bactérias ainda podem ter mais um envoltório, que é a cápsula. Show? Tranquilo? De boa? Vamos então para a célula eucarionte. Cário significa núcleo, eu significa verdadeiro. As células eucariontes são aquelas que têm núcleo verdadeiro. Quando vocês olharem a estrutura de célula eucarionte, vocês vão ver, vamos anotar aqui, que todas essas células apresentam núcleo. Todas elas têm a presença de um envoltório nuclear. Todas elas têm a presença de carioteca. Além disso, todas essas células apresentam organelas membranosas. Então, além dos ribossomos, porque essas células também vão ter ribossomo, ainda tem organelas membranosas. Organelas com membrana. O problema, gente, quando a gente fala de célula eucarionte, é que a gente tem diferentes tipos. Célula eucarionte é a célula dos animais, dos vegetais, dos fungos e dos protozoários. Então, quando vocês estudarem célula animal, é eucarionte. Quando vocês estudarem as células da planta, as células vegetais, é eucarionte. Quando vocês estudarem as células dos fungos, é eucarionte. Quando vocês estudarem as células dos protozoários, vocês vão ver que eles têm célula eucarionte também. Dá uma olhadinha aqui, ó, para vocês repararem. Todas essas células são eucariontes, ó. Animal, vegetal, fungo, protozoário, tá? Não importa se você está olhando a célula de um animal, de um vegetal, de um fungo ou de um protozoário. É tudo eucarionte. Repara como todas elas têm núcleo. Dá pra ver, ó? Olha aqui o núcleo. O DNA, você não enxerga o DNA, porque o DNA ele tá aqui dentro do núcleo. Repara, ó, olha o núcleo. Você não tá enxergando o DNA, porque o DNA ele tá aqui dentro do núcleo. Ele tá protegido por esse envoltório do núcleo, que a gente chama de carioteca. Tá vendo? Olha aqui o núcleo. Olha aqui o núcleo. Qualquer célula eucarionte tem a presença de núcleo. Outra coisa que você vai reparar é que todas elas têm diversas organelas membranosas. Olha a quantidade de organela dentro dessas células. Para você que estava ali falando que célula procarionte tinha muita coisa, olha a quantidade de organela que tem aqui dentro, gente. Além do ribossomo, olha a quantidade de organela que tem aqui para fazer essas células funcionarem. E aí, a gente vai ter uma aula só sobre organelas. A gente vai ter uma aula para falar sobre cada uma dessas organelas. Para que elas servem? Para que serve uma mitocôndria, um lisossomo, um complexo de Golgi, um retículo rugoso, um retículo liso? A gente não vai falar disso hoje. A gente vai ter uma aula só para falar disso. Mas eu queria que você olhasse hoje isso aqui. Eu não sei se você fez na época da escola uma maquete, né, de célula, de citologia. Mas eu queria que vocês olhassem essas células,
animal, vegetal, de protozoário ou de fungo, e reparassem que todas elas têm algo em comum. Todas elas têm a presença de núcleo, todas elas têm diversas organelas membranosas, que a gente vai aprender mais pra frente. Passando um pouquinho por cada uma delas, tá? Vou começar com a célula animal, só para vocês conhecerem. Olha aqui a presença do núcleo, olha aqui as organelas, além do ribossomo, olha as organelas membranosas que a gente encontra e que a gente vai aprender aqui dentro, tá? Uma coisa que eu quero que vocês reparem da célula animal é que ela não tem parede. Repara que a nossa célula, a célula animal, o único envoltório que ela tem é a membrana plasmática. Isso é super importante de você já anotar desde agora, tá? A nossa célula, a célula animal, o único envoltório que ela tem é a membrana plasmática. Olha a diferença da célula animal para a célula vegetal. Apesar da célula vegetal ter aqui o núcleo e além dos ribossomos as organelas aqui membranosas, observa que além da membrana plasmática, ela tem a presença de uma parede celular. Olha a parede aqui ao redor, dando o quê? Sustentação e proteção à célula. Essa parede é igual à parede de bactéria? Não. Essa parede aqui é feita de outra coisa. Essa parede é feita de celulose. Celulose é um carboidrato, lembra? A gente aprendeu na aula de açúcar. Celulose é um polissacarídeo. Então, essa parede de planta é feita de celulose. Ela também dá sustentação e proteção, mas é diferente da parede de bactéria. É feita de outra coisa, tá? Outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui é a presença desse vacúolo, tá? A gente vai falar disso mais pra frente, mas repara que a célula vegetal tem esse espaço aqui, esse vacúolo, que elas usam, por exemplo, para armazenar água, amido, pigmentos. O vacúolo é esse espaço aqui de armazenamento dentro da célula vegetal. Caiu no Enem do ano passado, tá? Caiu no Enem 2022. Então, se tiver alguma questão falando de vacúolo dentro da célula, esse espaço aqui para armazenar água, pigmentos, amidos, nutrientes, desconfia que pode ser uma questão de planta, tá? A célula dos fungos também tem aqui o núcleo, também tem as organelas membranosas. Repara que a célula do fungo, assim como a das plantas, também tem a presença de parede para sustentação e proteção. É feita da mesma coisa? Não. A célula dos fungos, a parede é feita de outro tipo de carboidrato, que é a quitina. Também é um polissacarídeo, mas é um outro tipo de carboidrato, de açúcar. E por fim, tá? A célula dos protozoários, que é uma célula que também tá aqui, né? Mostrei pra vocês aqui no início. Também tem núcleo, também tem organelas membranosas e, assim como a célula animal, não tem parede. Só tem a presença de membrana como envoltório, tá? A célula do protozoário, gente, é uma célula bem complexa. Então, essa é uma célula que a gente realmente só vai olhar com calma na aula de reino protoctista, na aula de protozoário. Show? Tira print ali do quadro. Deixa o pessoal printar. Opa, deixa eu tirar minha cara aqui. Vamos lá. Show de bola? Vamos fazer umas questões, gente? Que eu acho que também fazendo exercício, meio que vocês já têm uma noção de como essa parte inicial pode aparecer.
Vou jogar bem aberto com vocês, tá? É muito mais comum aparecer questão de organela do que de citologia, assim, mais inicial, tá? A maior parte das questões de citologia ou são sobre membrana ou sobre organelas. Como a gente ainda não chegou lá, a gente não vai ter muita variedade de questão, mas é bom pra gente já ir começando. Ó, leia o trecho abaixo. Quando a humanidade se depara com algo terrivelmente perigoso, uma resposta comum é usar isso contra os outros. A peste não foi uma exceção. Então é uma questão falando sobre a peste negra, né? O primeiro uso documentado da peste como arma foi em Cafa, em 1346, quando o exército que cercava Tartar catapultou os corpos de vítimas da praga sobre as paredes da cidade, a fim de infectar seus habitantes. Isso foi usado mais recentemente pelo exército japonês na Segunda Guerra Mundial. Eles lançaram potes de porcelana cheios de pulgas infectadas pela praga em cidades chinesas, o que causou milhares de casos de pragas. Então, assim, uma questão falando sobre peste, né? Falando sobre doença, uma questão muito interdisciplinar, né? Com um contexto muito histórico também aí da Segunda Guerra, tá? Uma questão que fala sobre um tema importante, que é o uso de arma biológica, mas que vai por um caminho de citologia, tá? A peste, galera, a gente ainda não teve aula de doença, então é bom lembrar, é uma doença causada por bactéria. Então vamos lá. Em relação ao agente causador da doença documentada acima, é correto afirmar que é bactérias. São unicelulares eucariotas, unicelulares procariotas, acelulares endoparasitas ou pluricelulares heterótrofas. Primeira coisa, ó, lembrar que bactérias são seres vivos unicelulares. A gente viu isso na nossa primeira aula do ano. Bactéria é microscópica. Ela tem uma célula só. E essa célula, a gente acabou de ver que é procarionte ou procariota. Perfeito! Então, gabarito é letra B de bola. Molezinha? Então, vamos lá. Questão 2. A biologia é a ciência responsável por estudar a vida. Nesse sentido, a constituição celular surge como característica básica dos seres vivos. É isso, assim. A principal característica dos seres vivos é que eles são formados por células. Conhecer as células e diferenciar os tipos celulares é importante para entender a forma como os seres vivos se desenvolveram e evoluíram no planeta. As bactérias, por exemplo, são constituídas por células procarióticas, enquanto os fungos são formados por células eucarióticas. São elementos presentes em células procarióticas. Então, atenção, ele quer que você marque uma letra onde tem coisas que tem na célula procarionte. Vamos lá? Letra A. Citoesqueleto, DNA, RNA e carioteca. Por mais que você não tenha aprendido citoesqueleto, a gente acabou de ver que célula procarionte não tem núcleo. Não tem carioteca. Carioteca é o nome do envoltório do núcleo. Então eu já posso descartar. Letra B. Ribossomo, RNA, mitocôndria e núcleo. Uma série de erros, né? Não tem núcleo, também não tem mitocôndria, porque mitocôndria é uma organela membranosa, então assim, tudo errado. Letra C. Membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos. Perfeito. A célula procarionte tem membrana plasmática? Tem. Tem DNA? Tem. Tem ribossomo. Perfeito. Perfeito.
Vamos ver se tem mais alguma? Letra D, membrana plasmática. Membrana nuclear. Não, membrana nuclear não, gente, não tem núcleo. Letra E, membrana plasmática, citoesqueleto, retículo endoplasmático e cloroplasto. Retículo e cloroplasto são organelas membranosas, gente. Então, realmente, o nosso gabarito é letra C, de casa. Perfeito? De boa? A galera aí, ó, acertando. Vamos para 3. As primeiras observações microscópicas de material biológico foram realizadas por Antony van Leeuwenhoek. A partir daí, o campo da microscopia avançou, principalmente com o desenvolvimento da microscopia eletrônica. Considerando os estudos da organização celular em procariotos e eucariotos, verifica-se que... Vamos com calma, vamos uma por uma. Procariotos não possuem carioteca, nem têm material genético. Vamos lá, gente. Procarioto não tem carioteca, não tem núcleo, mas tem material genético, gente, tem DNA. Pelo amor de Deus, tá? Não tem núcleo, mas tem DNA. Tem material genético, perfeito. Letra B. Eucariotos não possuem clorofila e não realizam divisão celular. Vamos lá. O não possuir clorofila, de repente você não lembra. As plantas têm clorofila. A clorofila é o pigmento que as plantas usam para fazer fotossíntese. E as plantas são eucariotas. Mas, pô, olha essa parte aqui. Não realiza divisão celular, gente? Pô, lembra que você é um eucarionte. A célula animal é eucarionte. Pô, a nossa célula se divide, você sabe disso. Você aprende lá mitose, meiose. Então, não. Letra C. Procariotos apresentam material genético disperso no citoplasma. Bonitinho. Procarionte tem DNA no citoplasma. Achei o gabarito. Só pra ver. Letra D. Eucarioto não tem núcleo, já tá errado. A célula eucarionte é a célula que tem núcleo. E letra E. Procarioto apresenta mitocôndrio e cloroplasto. Errado. Mitocôndrio e cloroplasto são organelas membranosas. Então só estão presentes em eucariontes. Show de bola? Tranquilo? Vamos mais uma que dá tempo. Questão 4. As células procariontes são reconhecidas como aquelas que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Perfeito, o DNA não está dentro de um núcleo. Sobre procariontes, é possível afirmar que contém apenas... Vou ler todas, que agora eu quero que vocês respondam. Complexo golgiense e ribossomos, ribossomos e parede celular, retículo endoplasmático e parede celular, mitocôndrio e plasmídeos. O que está presente na célula procarionte? Qual opção vocês marcariam? Tô vendo subir ali no chat, dando um tempinho pro pessoal pensar. E 100% de acerto no chat. O gabarito é letra B de bola. A célula procarionte só tem ribossomo. É a única organela que tem, tá? Que é uma organela sem membrana. E, além da membrana plasmática, tem a parede celular lá de peptídeo glicano. Ultimazinha. Para fechar, observe a figura abaixo. É correto afirmar que a figura acima é uma representação esquemática de uma célula de um organismo que tem como característica principal a presença de núcleo com nucleolo, presença de núcleo sem nucleolo, presença de envoltório nuclear, ausência de material genético ou ausência de núcleo delimitado por envoltório nuclear. Gente, olha para essa célula. É uma célula onde o DNA
tá solto no citoplasma. É uma célula onde o DNA está no citoplasma junto com os ribossomos. Isso aqui é uma célula procarionte. Se é uma célula procarionte, não tem núcleo. A letra A, B e C você já pode descartar. Não tem núcleo. Tem material genético sim, olha o DNA aqui. Só que não tem núcleo para abrigar esse material genético. Gabarito, letra E. Moleza, né, gente? Acho que essa parte de citologia introdutória é uma parte muito tranquila, mas vai te dar uma base para entender todas as aulas que vão vir nesse bloco. Vou deixar 6 para vocês tentarem sozinhos, tá? Passei rapidinho o gabarito, mas vai ser moleza depois dessas 5 questões. E semana que vem a gente continua com mais citologia. Agora vamos entrar nessas células e vamos começar a estudar com mais calma, aprofundando um pouquinho mais cada parte dela. Até daqui a pouco para quem fica em Bio 2. Até semana que vem para quem só vê Bio 1. Um beijo e tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.